Seja bem-vindo ao podcast Relevante. E hoje nós vamos falar sobre o porquê relevante. Yes. Onde surgiu esse nome? Como, quando, onde, por quê? Bom, talvez muita gente não saiba, mas como que surgiu isso? A gente tinha recém assumido a juventude. E chamava? No formato que nós tínhamos antes, chamava Rede Jovem. Rede Jovem. Olha as motos passando. Os meninos do Randandan têm que se converter, mano. E aí, a gente ia fazer a primeira conferência. A gente não tinha conferência no formato antigo que nós tínhamos de juventude, né? Sim, era acampamento. Rede Jovem. Era um acampamento, era carnaval e blau. Pronto, era isso. E aí, surgiu no meu coração o desejo de fazer uma conferência. E tinha que ter um nome. E como que muita coisa da vida funciona? Você vai comendo pelas beiradas. E eu mandei uma mensagem para a Rebeca. O que você acha da gente fazer conferência relevante? Ela falou, legal, tem que pagar a conta de luz. Isso foi uma conversa no WhatsApp, né? E aí, isso foi amadurecendo. Por quê? Eu conversei com vários outros amigos e colegas ministeriais que já estavam muito à frente de mim, que tinham ministérios curso sólidos. De naming, né? Acho que é o Davi Lago ou o Marco Madalena? O Marco Madalena falou assim, Aldo, eu fiz um curso de naming para poder entender melhor como que produz isso e tal. Lá na ESPM, né? É uma escola Faculdade que tem de marketing em São Paulo, né? Que é a top do Brasil. Ele fez esse curso e tal. Conversei com o Davi também. O Davi Lago também me deu alguns conselhos. O Lucinho, a mesma coisa. E eu falei, mano, eu tava vendo que todo mundo tava indo numa vibe americana. Eu não sei se você sabe, mas aqui é Brasil. Como diria o Toretto, this is Brasil. Isso aqui é Brasil. E aí muita gente colocando o nome gringo numa coisa brasileira. Falava assim, mano, você fala inglês? Você pelo menos fala inglês pra colocar um nome gringo de alguma coisa? Você vê dos Estados Unidos? Qual que é a ligação que você tem com a língua inglesa pra você poder, sabe? As pessoas querem ser meio modernas sem ter nem noção do que elas estão fazendo. Eu não queria ir por esse caminho, né? Era a minha opinião. E eu pensei, cara, tem que ser uma palavra que vai definir tudo. E eu fui para onde? Fui para a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Quando você lê em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando a gente lê essa passagem, a descrição disso, ele primeiro fala que nós somos sal da terra, somos também luz do mundo. O que é isso? Relevância. Isso nada mais é do que sermos relevantes. Cristo salva pessoas para que as pessoas sejam relevantes. Essa é a missão, porque se as pessoas forem relevantes e forem crentes em Jesus Cristo, Cristo brilhará através delas. E eu acho interessante a gente colocar que a relevância não é somente na área espiritual, mas ela reflete na vida profissional, sim, ela reflete na vida emocional, ela reflete na vida familiar, né? Então não adianta a pessoa ser a boazona dentro da igreja, dentro do ministério, se ela não for relevante na área de atuação dela. Sim. Né? Então, se você vai ser médico, que você seja um médico relevante, que é aquele que se sobressai, sim, né? Que dá o seu melhor e através da sua profissão você pode honrar a Cristo sendo relevante nela. Fala revelante. É interessante, porque aí surgiu esse nome e seria, primeiramente, na conferência, apenas o nome da conferência. Sim. E aí depois, as coisas foram amadurecendo e aí a gente sentou, eu falei, pai, olha, eu acho que a melhor coisa é a gente mudar o nome da juventude. A gente está vivendo um novo tempo. Mudou a identidade. A gente vai mudar toda a identidade para um novo tempo. E aí, nós mudamos para Juventude Relevante. Então, no dia da conferência, nós lançamos também o novo movimento, ou o novo ministério, perdão, que era a Juventude Relevante. Sim. E eu não sei se você já passou por isso, mas tem horas que você fala tanto uma coisa que chega uma hora que parece que ela já não é boa, é ruim. Fica tipo assim, mano, será? Será que vai ser legal, relevante? Sabe? Juventude Relevante, mano. Só que hoje a gente percebe que é um nome que muita gente queria ter tido essa ideia antes. Como não tiveram, né? Que é uma coisa tão... assim, o que é que eu penso sobre nomes? Tem que ser uma coisa que revele o que é a identidade,
sem ser burocrático. Então, tipo assim, juventude relevante. É a proposta que nós temos para a nossa juventude. Que a nossa juventude seja de fato relevante. E é isso que acontece. 6 anos depois de ministério, nós temos uma juventude que de fato é relevante. Não só na nossa cidade, mas no nosso estado e no nosso país. Então, aquilo que os nossos jovens produzem alcança o Brasil. Sim. Nós influenciamos várias outras juventudes. Nós temos jovens que estão em vários lugares altíssimos na sociedade. Eles são excelentes profissionais, excelentes maridos, excelentes pais, porque não adianta o cara ser bom dentro da igreja, ser um bom profissional e ser um péssimo pai, ser uma péssima esposa. É preciso que seja relevante em todas as áreas. E o que é isso? Isso nada mais é do que a manifestação daquilo que Cristo colocou em nossas vidas. Nós sermos relevantes para a glória de Deus. Então, a relevância é algo que muda o jogo. Quando você é relevante, você dá um shift, sabe? Você muda as coisas. Então, quando a gente escolheu esse nome, automaticamente eu falei, nós vamos patentear esse nome. Por quê? Porque foi a experiência que eu trouxe do meu ministério com filhos de pastores, entendeu? Muitas cópias, muita gente fazendo igual. Então eu falei assim, cara, a gente tem que patentear esse nome, porque esse nome vai ser muito procurado depois que nós lançarmos. E era uma parada assim, a gente não era nada. Assim, ninguém, a gente estava começando, sabe? Em termos de juventude com um novo nome, óbvio. Porque a nossa igreja já vinha com um trabalho de juventude muito forte, já era relevante, e houve uma transição. Então, os pastores Ademir e Jaque tinham uma rede muito grande de jovens. Era uma coisa muito impactante. Jovens. Tinha culto que dava 800 jovens, sabe? Então, lotava. E a nossa missão, que era dar continuidade ao ministério que eles estruturaram, era muito grande. E a nossa chamada principal bíblica é, de fato, sermos relevantes. Mas existia também o nosso contexto de igreja, o nosso contexto de cidade, etc. Aquilo que já havia sido construído antes de nós assumirmos a juventude. Então, esse nome, ele foi um nome presenteado por Deus para nós. Sim. Sabe? E hoje o nome é registrado. Existem muitas pessoas que se inspiraram em nós. E aí você chega no nível que as pessoas estão se inspirando em você, que você se torna uma inspiração. Isso é muito bacana. E, pelo nome ser patenteado, vários outros nomes de ministério com a palavra relevante estão bloqueados. Você vai lá no INPE, eu acho. No Instituto de Nomes e Patentes do Brasil. Você entra lá, tem muito nome que está lá bloqueado, porque tentou ser relevante também, mas o nome é nosso, assim. Mas, obviamente, a chamada para ser relevante é para todos, todos os cristãos. E aí a gente tem o slogan Por Amor pelo Reino para Cristo. De onde surgiu também? Acho que... Por Amor pelo Reino para Cristo foi uma mensagem. Uma única mensagem. Que mudou também a história da gente como juventude. São coisas muito emocionantes na nossa história, né? Porque... a gente estava começando algo que a gente não tinha assim, formalizado na nossa igreja ou na nossa juventude, que era a questão dos voluntários. Sim, sim. E naquele dia, o Senhor me direcionou para fazer uma mensagem chamada Por Amor pelo Reino para Cristo. Por quê? Porque isso é a base do nosso desenvolvimento de serviço na igreja. Nós servimos por amor, nós servimos pelo Reino, nós servimos para Cristo. Então, o direcionamento das nossas vidas é esse. Sim. E naquele dia, não sei se os meninos aqui lembram, a gente tinha uma cruz. Eu pedi para fazer uma cruz. Algumas, né? Você já pediu? Já pedi várias cruzes, né? Mas era uma cruz de madeira branca. E aí, no final do culto, nós fizemos um compromisso com Cristo. E isso foi feito assim, não só de uma forma verbal ou no coração, mas nós deixamos explícito porque todo mundo colocou o nome na cruz. Nós servimos a igreja uns aos outros porque a cruz está vazia. E nós deveríamos estar naquela cruz. E pela cruz estar vazia, as nossas vidas estão preenchidas. E nós fomos direcionados por Cristo para servir a igreja. Então você que não gosta de igreja, diz que ama Jesus, mas não ama igreja, você está muito equivocado. Porque a pessoa que ama Jesus ama a igreja pela qual ele deu a sua vida e ama a noiva que ele vai vir buscar.
Então, se você não faz parte desse contexto, repense o seu cristianismo. Então, por amor pelo reino para Cristo não é uma marca da gente. Você entra aqui hoje na igreja, você vê a logo lá, nossa, na loja, é por amor pelo reino para Cristo. O que nós fazemos, a nossa assinatura é essa, por amor pelo reino para Cristo. E também outra frase que marcou muito a nossa juventude é ou relevante ou nada. E eu acredito que seja muito baseado na questão de ser morno. Ou é frio ou é quente. Não adianta você fazer mais ou menos, que não faz parte da nossa identidade. Ou você vai ser relevante, ou você vai ser a melhor naquilo que você faz, ou é melhor nem fazer. É assim, eu acho que até por mediocridade, eu né? ter vivido muitos anos na igreja, né? E quero viver até o fim da minha vida na igreja. Eu vejo muitas pessoas que confundem as coisas. Tem gente que serve para ser visto. E é como o Felipe Valadão fala lá, né, na Lagoinha. A gente serve... VIP é quem serve. VIP é quem serve, né? A gente não serve para ser visto. A gente serve porque é um comando de Cristo, é um comando bíblico, é uma ordenança do Senhor. Então, ninguém está aqui para ser... Então, tem uma equipe aqui, tem 4 pessoas, ninguém está... De 6, 2 pessoas estão sendo vistas. Exatamente. Mas a mensagem que eles carregam também, nós estamos transmitindo aqui. Então, eles estão sendo representados através disso aqui. Então, o relevante ou nada é a chamada de Cristo para cada um de nós. Não tem como você ser de Cristo e ser do mundo. Não tem como você ser da igreja e ser do mundo. Não tem como você amar as coisas de Deus e amar as coisas do mundo. Ou você é relevante ou você não é nada. Não existe meio termo no reino de Deus. Não existe muro espiritual. Não existe indecisos no reino espiritual. Então, ou você decide ser relevante e brilhar a luz de Cristo, ou você não é nada. Você é só mais uma pessoa que frequenta a igreja. Sim. Então, isso é muito importante para o jovem. Porque ou o jovem ele é ou ele não é. Sim. Ou ele está fazendo a faculdade que ele está fazendo ou ele não está fazendo. É que nem gravidez, não tem ninguém meio grávido. Olha, eu tô meio grávida hoje. Não, não existe isso. Ou tá grávida ou não tá. Ou tá salvo ou não tá. Ou é relevante ou nada. Então, eu acho que essa foi uma outra frase que impacta muito a nossa juventude. Sim. E eu acho que nesses 6, vamos só pra gente encerrar assim, a gente tá 6 anos à frente da Juventude Relevante e a maioria dos sábados você que prega, né? Então são 50 e poucos sermões por ano. Faz vezes 6, faz as contas, é muita coisa. Mas se você pudesse pegar lá um sermão só daqueles que você ministrou, sem ser por amor pelo reino para Cristo, que a gente pudesse deixar essa mensagem para os jovens. Sei lá, é o último sermão que você vai poder deixar. O Jesus que eu amo. Eu acho que o Jesus que eu amo é uma mensagem que eu gosto muito. Fala muito comigo. É importante o sermão que você prega falar com você primeiro. Sim. Não dá pra você pregar de uma coisa que não tenha capturado teu coração. E o Jesus que eu amo é uma mensagem que eu gosto muito. E as séries também, sabe? Reviravolta é uma série muito bacana. E na conferência relevante a gente pregou... Eu lembro que você estava no dilema, né? Qual homem que eu vou falar? Porque a gente fez na primeira conferência, você ia falar sobre um homem relevante da Bíblia. Aí eu falei, quem eu vou falar? Quem eu vou falar? E aí, sobre Jesus, é óbvio. Não era tão óbvio, mas acredito que se a gente puder deixar, o homem mais relevante da história foi Jesus. Jesus ainda sempre será, de trás para frente, frente para trás, o homem mais relevante da história. E eu gosto muito de pregar sobre Jesus, porque as mensagens sobre Jesus são inesgotáveis. Sim. Eu vou passar minha vida pregando sobre ele e eu ainda não vou ter pregado tudo. Ainda não vou ter explanado tudo que dá para se falar sobre Jesus Cristo, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre quem me salvou. Ele me salvou. Eu admiro a Bíblia inteira, óbvio, né? Gosto de personagens incríveis que existem. Mas tudo remete para Jesus, todos eles todos eles do Antigo Testamento são apontamentos para Cristo, né? Apontam para ele. E gosto de Davi, eu gosto de Moisés, eu gosto de José, a história de José é extraordinária, mas Cristo é incomparável. Mas eu vejo que aquilo que nós estamos vivendo hoje como juventude relevante é algo maravilhoso. E eu dou graças a Deus, de verdade, eu dou graças a Deus pela igreja que nós fazemos parte,
pela liderança que nós temos, pelas equipes que estão sendo formadas a cada dia, sabe? Pelo desenvolvimento e crescimento que nós temos. E eu um dia quero contar a história de como eu vim para cá e das coincidências, né? Que eu venho analisando também sobre a história da igreja e a minha vinda para cá. Sim. E como as nossas histórias se entrelaçam e vai, a partir do momento que eu cheguei, se tornando uma coisa paralela, assim, sabe? E eu amo a nossa igreja, a IECG é uma igreja maravilhosa. E a Juventude Relevante tem essa responsabilidade de gerar nos discípulos, nos jovens discípulos, nos adolescentes também, porque nós também somos os pastores do Relevantim. É o Relevantim, olha aí, né? Então, eu gosto de fazer os nomes assim, que tem um sentido, né? Então, eles são da juventude, eles não são juventude, mas são teens, então eles são Relevantim. E o nosso desejo é fazer com que os jovens se tornem relevantes, como tem jovens aqui nessa sala hoje, que quando chegaram na igreja eram meninos e hoje são jovens relevantes que contribuem muito, não só com a juventude, mas com a igreja, têm desenvolvido suas profissões e crescido. E isso para mim é maravilhoso. É muito bom ver, né? Que a gente vê pessoas que eram solteiras, casaram, se desenvolveram profissionalmente. Eu acho que isso é a recompensa do pastor, né? Claro que a salvação é o ápice, mas você poder ver o desenvolvimento, tendo filhos, sendo bem-sucedido, gente que não tinha dinheiro nem para comer um espetinho na esquina, viajando de férias para a praia. Então é uma recompensa muito grande, né? Eu acho assim que a recompensa de um pastor vem com os anos, sabe? Não é da noite pro dia. A gente não é day trader. A gente é longo prazo. A gente é investidor de longo prazo. Tesouro. E nós investimos naquilo que dá mais resultado, que são pessoas. Sim. Então, os maiores investimentos... É por amor pelo reino para Cristo, mas passa pelas pessoas, né? Sim. A transformação das pessoas é o objetivo. Exatamente. E ver isso acontecendo é maravilhoso, porque você vê que Cristo vai se tornando o centro deles. E aquilo que nós temos buscado fazer como pastores é encaminhar as pessoas para se tornarem semelhantes a Cristo. Sim. E não semelhantes a nós. Então, não são discípulos nossos, nós fazemos discípulos para Cristo. E isso é maravilhoso. Eles têm que ser relevantes para Cristo, né? Sim. Depois a gente faz um outro pod sobre a minha vinda para cá. E tem muito assunto, se você quiser sugerir, né? Pode comentar no YouTube, não sei onde você está ouvindo isso, pode ir no nosso Instagram. Sim. E a gente vai... Podcast Relevante, encerra mais uma vez. Obrigado você por ter assistido, você que está ouvindo. Onde você estiver, obrigado por ter nos acompanhado. Ouvindo? Ouvindo. Ou vendo. Isso. E a gente se encontra no próximo Podcast Relevante. E que Deus te abençoe. Tchau.